Bom, e aí pessoal, novo conteúdo aqui da disciplina. Nós vamos entrar agora no conteúdo de perspectivas, pessoal. Mais especificamente, perspectivas isométricas e cavaleiras, que são as perspectivas técnicas mais usadas, tá? Basicamente, o que a gente vai trabalhar aqui é o inverso do que a gente vinha trabalhando. A gente vinha trabalhando a questão lá de como pegar um sólido, um objeto de 3 dimensões, e representar as vistas dele, ou seja, representar os detalhes externos pelas vistas ortogonais e os detalhes internos por meio de cortes, né, por meio de vistas seccionais. Agora é o contrário, a gente vai ter as vistas e vamos representar aí o objeto em 3 dimensões. Então nós vamos fazer o contrário, né? Então a gente tem um sólido na vida real e representamos lá nas vistas a projeção 2D desse sólido. Agora nós vamos representar ele no 2D, porém com características de 3 dimensões, tá ok? Isso é a perspectiva. Vamos para a prática então. Bom, basicamente aqui, pessoal, a gente vai ter dois tipos de perspectiva de forma básica, né, resumida, que são as cônicas e as cilíndricas. As cônicas, elas são perspectivas mais artísticas. A função da cônica é representar a perspectiva com todas as características aí dos efeitos da visão humana. Então, quando a gente enxerga o mundo, o nosso olho ele vai tender a criar uma série de distorções para que a gente consiga perceber essa realidade 3D, 3 dimensões, né? Então o nosso olho ele distorce algumas coisas. Se você parar num corredor, você consegue ver todas as paredes laterais, tipo assim, você consegue ver o fundo do corredor com a dimensão menor do que o momento ali onde você está. Há um efeito de estreitamento, né? Deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês. Então reparem, ó, se eu pego um corredor, a sensação que eu tenho é que esse detalhe aqui da passagem do corredor é menor do que esse aqui da frente, ó. E ele vai reduzindo. Mas na verdade, as dimensões são iguais. É a mesma dimensão. Como é que a gente tem essa percepção? Então o nosso olho cria essa distorção para que a gente consiga ter uma visão, uma percepção mais correta. Mesma coisa esse caso de cá, olha só como vai reduzindo. Aquele quadradinho lá no fundo, aquela paredinha lá no fundo, tem o mesmo tamanho dessa paredinha aqui na frente, ó. Porém, o nosso olho ele cria essa distorção para a gente desenhar, para a gente perceber melhor o espaço. A função da perspectiva cônica, que é com os pontos de fuga, é justamente isso. É representar o mais próximo possível das distorções que a visão da gente produz. Então ela é muito interessante do ponto de vista artístico, do ponto de vista estético. Então eu tô com um cliente ali, eu vou mostrar como é que o quarto dele vai ficar. Eu vou mostrar com a perspectiva do ponto de fuga. Agora, em termos técnicos, essa perspectiva cônica, ela não é muito legal, porque ela gera distorções. Eu mostrei ali para vocês agora, né, que uma parte do corredor que é igual à outra, na nossa visão ela é representada de forma mais reduzida, mas na realidade tem a mesma dimensão. Então eu não posso usar isso do ponto de vista técnico. Então, do ponto de vista técnico, a gente usa um outro tipo de perspectiva, que são as cilíndricas. Essa perspectiva ela não é tão precisa em termos de visão, em termos de simular a visão humana, mas ela é muito interessante porque ela consegue representar, dar a noção do objeto, e ao mesmo tempo a gente consegue coletar informações desse objeto. Então por isso são perspectivas mais técnicas, né? A gente vai trabalhar aqui com a axonométrica ortogonal, mais especificamente a isométrica, tá? E a gente vai trabalhar com uma axonométrica oblíqua, que é a cavaleira. No caso, então aqui a cônica, só para vocês verem, é justamente aquilo que a gente falou, ó. Então a gente trabalha com, às vezes, 2 pontos de fuga. Aqui no caso tem uma perspectiva com um ponto de fuga, ó. Todas as linhas elas tendem a ir para aquele ponto de fuga. É o efeito que o nosso olho cria. Então às vezes a gente vai trabalhar com um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga. Mas aqui não é o nosso foco na disciplina. Não é o nosso foco agora na disciplina. Tá ok? Mas ela é uma perspectiva muito interessante para se aprender a trabalhar. Ela tem uma série de funções interessantes. Mas no nosso caso aqui a gente vai trabalhar com as axonométricas, né? Então a gente tem a axonométrica oblíqua, que é a cavaleira. E como é que ela funciona, pessoal? A gente vai ter sempre uma das faces a gente vai representar de forma ortogonal. Então, uma das faces da perspectiva a gente vai representar como se ela fosse a vista normal. Não tem distorção nenhuma, não tem inclinação nenhuma. É a própria vista. Então, nesse caso aqui, repara, ele escolheu a frontal para ser a ortogonal. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai desenhar a vista frontal exatamente como ela é. Já a vista lateral esquerda e superior, a gente vai aplicar nas linhas horizontais uma inclinação, tá vendo?
As linhas verticais vão continuar verticais, vão continuar com as mesmas dimensões. Mas as linhas horizontais vão ser aplicadas uma inclinação. E além da inclinação, pessoal, a gente tem que aplicar uma distorção também, um coeficiente de distorção nessa face. Então a gente vai ter uma face com as dimensões exatas e a outra face distorcida. Aí a gente pode usar vários ângulos, a depender do ângulo que a gente escolhe, vai ter uma distorção diferente, né? 30 graus a gente vai usar 2/3, 60 1/3 e 45 metade, né, do tamanho. Então vamos supor que essa face aqui, ó, ela teoricamente seria 9 de tamanho, né? Se é um cubo, né? Então vamos supor que a face aqui esteja 9 de tamanho. Se eu for fazer ela com 30 aqui, eu vou fazer com 2/3, então eu vou desenhar com 6. Se eu for usar 60, olha só como ficou diferente. É o mesmo cubo, mas eu desenhei com 3 agora, porque a distorção é maior. E se eu for usar com 45 graus, eu vou usar com o valor metade, né, que é 4,5. Então é basicamente esse o conceito, ó. Esse desenho aqui eu tenho essas 3 faces, que é aquelas faces a gente já viu, né? Face frontal, lateral esquerda fica na direita e vista superior que fica embaixo. Na hora que eu aplico esses desenhos aqui, olha outra coisa interessante, olha só. Eu posso escolher qualquer face para ser minha face ortogonal. Aqui eu escolhi a frontal. Então a lateral esquerda vai encaixar na esquerda. Nesse caso, repare, ele escolheu a vista lateral esquerda para ser a ortogonal e encaixou a frontal aqui na direita, tá vendo? Então, ele vai pegar aqui a vista lateral esquerda, encaixar aqui, ó. E ela vai ter as mesmas dimensões, sem ângulo nenhum. Repara que é o mesmo desenho, certinho, igual da vista. Já essa face aqui lateral, eu vou pegar aqui a face lateral, repara, as linhas verticais continuam verticais. Porém, as linhas horizontais, eu vou aplicar uma inclinação e vou distorcer o tamanho. Repara que aqui está bem maior do que aqui, tá vendo? Enquanto a vista frontal fica do tamanho exato aí do meu desenho. Uma coisa importante, pessoal, quando eu tenho numa vista, aquilo que a gente já viu, né? Só uma face, assim, tudo unificado, significa que está tudo no mesmo nível, ó. Se eu tenho divisão de face, significa que eu tenho níveis diferentes. A gente apresenta isso aqui com as divisões e também com espessuras de linha diferentes, tá vendo? Então, por que aqui tem duas faces e aqui só tem uma? Porque a outra está aqui recuada, ó. Então, quando eu olho de frente, eu vejo as duas assim, uma mais recuada e uma mais na frente, separadas, tá? Se não tivesse essa linha do meio, aí essa face seria quadradona aqui, ela toda, tá ok? E na vista superior a mesma coisa, eu vou desenhar as duas faces da vista superior, ó. E a face menorzinha, tá vendo? Desenhou aqui. E como está dividido, eu tenho uma face grande aqui e uma face mais recuada, tá vendo? Então, como tem essa divisão, significa que tem níveis diferentes. E a linha tracejada, professor? A linha tracejada é aquilo que a gente viu lá, que são as arestas ocultas, são todos os detalhes ocultos na vista, né? Então, quem olha esse objeto de cima, ele não vê esse buraco. Mas esse buraco é importante para entender o desenho, o objeto, né? Então, quem vê de cima não vê o buraco, mas ele é importante, então, tracejado nesse buraco para representar. E aí, qual é a função da cavaleira? É justamente a gente trabalhar com objetos 3D, porém, a gente quando a gente tem objetos que tem uma das faces muito complexas, a gente usar essa face complexa de forma ortogonal. Então, aqui tem duas cavaleiras, ó, feitas no mesmo objeto. Qual delas é, de fato, a cavaleira mais correta? Essa aqui de cima. Por quê? Porque eu aproveitei essa brecha da cavaleira, que ela me permite uma face ser ortogonal, e eu apliquei isso aqui na face, ó, mais complexa, mais difícil. Eu usei a face inclinada e distorcida, a face mais simples, que é a retangular. Já nesse caso aqui, olha só, ele pegou a retangular como a ortogonal e aplicou a inclinação, né, aplicou a distorção na face complexa. Isso é complicado, porque eu não consigo extrair informação nenhuma disso aqui, porque está todo distorcido, ó. Aqui eu já consigo extrair informações porque está no tamanho real desse objeto, tá ok? Mesma coisa aqui, qual é a face mais complexa? Esse cilindro visto de lado ou círculos? Os círculos são mais complexos, ó. Então eu vou aplicar esses círculos aqui de forma mais frontal e vou distorcer mais lateral. E o tijolo, por fim, é a mesma coisa. Qual é melhor? Botar de frontal a face que não tem detalhe nenhum ou a face que tem os furos do tijolo? Então eu vou usar sempre os detalhes maiores, eu vou usar sempre na face ortogonal, porque eu posso coletar informações, porque não tem distorção e inclinação nenhuma. E a face que eu vou distorcer ou inclinar é uma face muito simples. Então fica fácil de trabalhar dessa forma. Então, se eu olhar aqui o resultado, ó, temos essas perspectivas como funções, tá ok? Bom, e agora nós vamos entrar aqui na axonométrica ortogonal. Aqui a axonométrica deveria aparecer aqui ortogonal, tá, pessoal? Porque lembra que a cavaleira é uma axonométrica oblíqua. Então a gente vai ter aqui as axonométricas
ortogonais. E a gente tem basicamente 3 tipos, né? Que é a trimétrica, a dimétrica e a isométrica. Trimétrica são quando a gente usa 3 ângulos diferentes para fazer a perspectiva. Dimétrica, 2 ângulos iguais e um diferente. E isométrica, todos os ângulos são iguais para fazer o desenho. Então, para a gente é mais interessante essa de cá, ó, é a mais utilizada, que é a isométrica, né? Apesar das outras terem suas vantagens e suas funções, essa é a mais utilizada, é o que a gente vai trabalhar aqui. Então, basicamente, repare que a isométrica, a gente como a gente está usando todos os ângulos iguais, todos vão ser de 60. E como é que eu vou saber qual é a linha que eu desenho aqui? Todos vão ser de 120, tá, pessoal? Perdão, se eu pegar 360 graus e dividir por 3, 120. Só que repara, ó, se eu pegar aqui 90 graus, ó, ele vem assim, não é isso? Se essa linha aqui formasse 90 graus, ela viria assim. E qual é a diferença? Como eu sei que esse ângulo todinho aqui é de 120, a diferença aqui para dar essa outra linha de cima é 30. Mesma coisa aqui, ó. Para formar 90 graus, eu viria essa linha aqui e ele formaria 90 graus assim, retinho, ó. Então viria aqui 90 graus retinho. E aí, mas para fazer aquela linha de lá, a gente não quer 90 graus, a gente quer inclinada. Então a gente vai aplicar aqui a diferença. Como aqui é 120 no total, 120 menos 90, sobrou aqui 30 para desenhar. Por isso que todas as linhas da perspectiva isométrica são 30 graus. Então, na cavaleira, resumindo, ó, voltando aqui, eu vou ter uma face com tudo normal, tudo ortogonal normal, e a outra face eu vou inclinar, sempre as linhas horizontais, né? No caso do trabalho de vocês, pessoal, vocês vão fazer com 45 graus, tá? Para facilitar a vida de vocês. Mas poderia ser feito com outros ângulos. Então eu vou aplicar a inclinação em uma das faces. Na isométrica, todas as faces têm inclinação, olha só a diferença, ó. Todas as duas faces têm inclinação. Então, basicamente, eu vou pegar as linhas que são horizontais e vou aplicar uma inclinação de 30 graus. As linhas verticais, reparem aqui no desenho que elas continuam todas verticais, ó. Não vai ter inclinação nas verticais. As verticais, ó, continuam todas verticais originais. O que vai ter inclinação são as linhas horizontais, tá vendo? Lá nas vistas elas são 90 graus, aqui a gente vai usar sempre 30 graus. E aí entra aquela questão da distorção. Eu falei que na cavaleira tem a distorção lá, né, que a gente aplica. Então se a gente usar 30 graus, 60 ou 45, vai ter uma distorção no tamanho da face. Vocês lembram lá que vocês viram que o cubo era 9? Se eu fizer com 30 graus, eu vou ter que usar 6. Se eu fizer com 60, eu vou ter que usar 3. E se eu fizer 45, eu vou ter que usar 4,5 para aplicar essa distorção. Aqui na isométrica existe uma distorção também, olha só. A isométrica real teria que ter uma distorção. Aproximadamente 80% do tamanho do desenho à vista. Só que aqui no Brasil a gente usa a isométrica simplificada. Isso é uma determinação de norma, tá? Então a norma ela determina que a gente usa a isométrica sem distorcer as dimensões. Então a gente vai aplicar o ângulo de 30 graus, mas não vai aplicar a distorção. Então na cavaleira, resumindo de novo, a cavaleira, uma face aqui sem distorção, sem inclinação, e uma face com inclinação distorcida. Na isométrica, todas as faces têm inclinação, mas em compensação não há distorção nenhuma de dimensões. Então você vai desenhar com as dimensões corretas do objeto. Beleza? Então, se a gente olhar aqui, ó, entendendo esses conceitos, qual é qual aqui? Simples, ó. Eu tenho uma face aqui que é ortogonal e a outra inclinada. Então, essa aqui é a cavaleira. Aqui todos os ângulos são iguais, ó, todas as linhas são iguais e paralelas. Então, isso aqui é isométrica. E essa de cá, repara, a tendência aqui dessas duas linhas, ó, elas estão meio que encolhendo aquela aresta. Ó. Aquela aresta é menor do que a da frente. Existe um encolhimento e a tendência dela é vir aqui para um ponto de fuga. Ó. O que significa então isso aqui? Que isso aqui a gente está trabalhando com a perspectiva por ponto de fuga, né? Então, esse aí, isométrica, cavaleira e cônica. E aí, para desenhar os objetos, pessoal, a gente pode fazer de duas formas, tá? A gente tem o método construtivo e o método desconstrutivo. O método construtivo é você pegar as dimensões totais do desenho. Então, repara, pega as dimensões totais, faz um cubo com as dimensões máximas do desenho. E depois você vai lapidando, tá? Quem for fazer assim, é muito importante trabalhar com a linha bem fininha, porque vocês vão sempre estar apagando, ajustando. E depois o desenho vir aqui e reforçar o desenho, tá vendo? A outra forma, que é a forma que eu vou fazer no vídeo de exercício, a gente pode ir construindo, que é encaixando uma face junto da outra, tá? Então esse vídeo aqui é mais um vídeo de conceitos. O vídeo de exercício tá aqui também, linkado para vocês, está disponível para vocês, que é um vídeo onde eu resolvo algumas dessas perspectivas, tá? Então nesse vídeo eu vou lá fazer as perspectivas para vocês verem como é que essas perspectivas são feitas de forma na prática, tá ok? Então quem tiver dificuldade aí, assista o vídeo comigo resolvendo os exercícios.
E semana que vem nós tiramos as dúvidas, tá?